Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu quero te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Pois é, gente, eu sempre comentei aqui, iniciativas de prefeitos, de governadores, secretários municipais de assistência social, tem uma importância infinita em relação a cobrar, digamos assim, autoridades, melhoria, por exemplo, no BPC, melhoria, por exemplo, no Bolsa Família, melhoria, por exemplo, na questão do aposentado e do pensionista, porque hoje em dia, o que acontece? Você elege um deputado, ele não trabalha para ajudar esse grupo de pessoas, Mas o que falta? E muitas vezes não é só a questão do deputado, não é questão de você que recebe BPC, você que é aposentado, cobrar o seu deputado. É de suma importância o prefeito da sua cidade fazer isso, o vereador da sua cidade fazer isso, Porque eles têm um peso político muito maior. Por exemplo, eu mando uma mensagem para um deputado, eles não estão nem aí, eu sou um Zé Ninguém. Agora, quando é um prefeito que entra em contato, senhor deputado, você poderia, trabalhar em prol disso ou aquilo, o deputado dá ouvido, Essa que é a grande realidade. Olha, gente, por exemplo, teve uma audiência pública que se realizou lá em Roraima, mas é importante que isso aqui é de suma importância para o Brasil como um todo, Foi lá na Assembleia Legislativa, E para discutir, mudanças na Lei 8.742 de 1993. Para quem não sabe, a Lei 8.742 é a lei que rege, o benefício da prestação continuada, E nessa audiência pública, lá, o que aconteceu, Pediram mudanças na questão da maneira com que é operacionalizado o BPC nos dias atuais, A iniciativa da audiência foi do COED Roraima, Conselho Estadual do Direito das Pessoas com Deficiência, gente. A audiência contou com a presença de políticos locais e membros, do COEDE, de Roraima, além de diretores e chefes de secretarias, que desenvolvem políticas inclusivas sociais, Gente, essa audiência pública, tem o intuito de levar o que foi debatido lá para as autoridades competentes, como, por exemplo, ao Ministério Público, como, por exemplo, a deputados federais, como, por exemplo, a senadores da República. Durante a audiência, a advogada Fátima Dantas, que é membro do Conselho, destacou a necessidade de mudanças na lei e a importância do aumento do valor mínimo da renda familiar para ter direito ao BPC. A primeira recomendação na carta apresentada após a leitura e a aprovação na plenária foi o aumento desse valor. Ou seja, dentre os pontos discutidos nessa Assembleia, foi quase que unânime. É preciso mudar o critério da concessão do BPC, o critério de renda, gente, para a concessão, que hoje é de 1/4 do salário mínimo, podendo chegar a meio salário, dependendo da situação, mas a grande maioria dos beneficiários do BPC, ou aqueles que não estão recebendo, são beneficiados por essa meio salário mínimo. A grande maioria se encaixa no 1/4 do salário mínimo, que hoje é de R$ 330, baseado no salário mínimo vigente, R$ 1.320. Ou seja, um dos primeiros pontos debatido e aprovado nessa sessão foi de que a renda per capita deve mudar, gente, deve mudar, porque é uma aberração, é uma aberração hoje você acoplar a renda per capita para a concessão do BPC. Uma outra proposta sugerida foi a suspensão do benefício para a pessoa com deficiência que entram no mercado de trabalho, mas a retomada automática se por acaso ele for dispensado do trabalho. É importante salientar, gente, que esse aqui já meio que funciona, já meio que existe, porque
todo o trabalhador, né, o beneficiário do BPC que entra no mercado de trabalho, em muitas situações, por exemplo, se na carteira assinada ele ganhar até 2 salários mínimos, além do emprego, da carteira assinada e de todos os direitos trabalhistas, né, ele tem direito a receber o auxílio inclusão, que é a metade de um salário mínimo, R$ 660, né? E porventura, se caso ele perder, né, o seu emprego, ele pode solicitar o BPC normalmente, inclusive sem passar por perícia médica novamente, né? Mas uma dessas propostas, né, aprovada nessa plenária foi de que, né, se corte o BPC do deficiente que for trabalhar, mas que se porventura ele perder o benefício, né, que automaticamente o BPC seja restabelecido. Isso aqui teria muita importância no caso, né, para pessoas, por exemplo, que arrumam um emprego e o valor né, o salário é maior, por exemplo, do que 2 salários mínimos. Vamos imaginar que, de repente, ele estava recebendo o BPC, recebeu uma oferta de emprego, ganha 4 pila por mês. Ele já não tem direito ao auxílio inclusão. Mas, de repente, né, perdeu o emprego, ou então, né, gente, por causa da deficiência que limita, né, a pessoa acabou não dando conta do trabalho. Aí, né, pediu as contas, aí nesse caso o BPC voltaria automaticamente, bastaria a pessoa solicitar, né? Foi um dos pontos debatidos, né, e aprovado lá nessa Assembleia, lá em Roraima. E o terceiro ponto debatido também foi a alteração na lei para que famílias com mais de um membro em situação de necessidade, de acordo com os critérios de concessão do benefício, possam recebê-lo, mesmo que vivam junto. Importante, né, gente, destacar que isso aqui é meio que capengando, já funciona, né, que é a possibilidade, né, inclusive de 2 pessoas portadoras de deficiência na mesma casa receber o BPC Luz. Mas por que, gente, que eles reforçaram isso? É porque, né, direto nós trazemos vídeo aqui informando que pessoas tiveram o benefício, né, porque o pai, por exemplo, se aposentou por um salário mínimo. Pela lei já não poderia mais, né, não poderia mais acontecer, mas infelizmente ainda acontece, né? Ou seja, é exatamente dessa maneira, gente, que as coisas têm que funcionar. Você já viu aí no seu município, por exemplo, a Câmara de Vereadores se reunir? Olha, hoje vamos falar da questão do BPC. Gente, por que as prefeituras têm que pensar um pouquinho mais sobre isso? Porque todo município tem bastante beneficiário do BPC. Esse dinheiro do governo federal, ele gera emprego e renda nos municípios. Ou seja, esse grupo de pessoas, o prefeito, os vereadores deveriam olhar com um pouquinho mais de carinho para o BPC, né, para tentar fazer com que o governo mantenha pagando aquele BPC para aquelas deficiências e mais, para que facilite a entrada de muitos outros deficientes que tem no município que hoje não recebe o BPC. Gente, não tem alguém para conhecer melhor as pessoas de um município do que o prefeito e o vereador. Eles conhecem todo mundo. Eles sabem quem tem deficiência que está recebendo o BPC, eles sabem aqueles deficientes ou pessoas idosas que são carentes que não estão recebendo o BPC. Ou seja, esse trabalho, né, parabéns ao pessoal lá de Roraima por essa iniciativa, né? E tem que fazer isso. Eu acho que todas as prefeituras, né, deveriam se reunir na Câmara de Vereadores, convocar a comunidade para discutir temas quanto isso. Olha, você viu aquela pessoa que tem deficiência, né, todo dia está andando na rua aí, será que aquela pessoa recebe o BPC? Vamos atrás da família, vamos consultar, né? Eu acho que isso iria somar grandemente, né? Porque hoje me parece que eles esperam tudo que venha feito lá de Brasília. Resolva vocês lá, nós não estamos nem aí. Eu acho que tem que mudar a mentalidade. Eu acho que não é só Brasília que deve debater o BPC, que deve debater o Bolsa Família, que deve debater temas previdenciários. Isso também cabe à Câmara de Vereador do município, né, ao prefeito do município. Isso cabe também ao governo estadual entrar nessa discussão. E aí, gente, no seu município acontece esse tipo de plenária para discutir os direitos da pessoa com deficiência em relação ao BPC? Comente aí.